Queridos irmãos e irmãs, prezado irmão no sacerdócio, Padre Edival, querido povo de Deus aqui presente, uma alegria antes de tudo, uma alegria estar aqui com vocês participando dessa belíssima festa em honra à mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também a nossa mãe. Nós somos convidados nesta noite a tratarmos um pouquinho do tema sobre a Sagrada Eucaristia. O pão da Eucaristia. O que é Eucaristia? Tu me diz até onde eu posso ir. O que é a Eucaristia, gente? Quando nós nos referimos à Eucaristia, nós estamos falando de quê? Sobre o quê? Sobre quem? Vocês sabem? Deus. O que é a Eucaristia? Quando a gente vê assim, é aquilo ali. Que é? O que é a Eucaristia? Quando é que nós vemos a Eucaristia? Corpo de Cristo. Eu gosto de dizer de uma linguagem bem simples, né? Os mais antigos usavam muito essa expressão. Chamavam de hóstia consagrada, o pão e o vinho. Aquilo que nós recebemos na Santa Missa, que nós chamamos também de Sagrada Comunhão. Por isso que os meninos, quando vão, se preparam e tal, e naquele dia a gente diz, eles vão receber a primeira Eucaristia, ou então a primeira, para dizer, eles vão receber o corpo e o sangue de Cristo pela primeira, quer dizer isso. De onde vem isso, minha gente? E o que é a Eucaristia para nós? Aqui está uma imagem. Isso aqui aqui. Quem está aqui? Quem é? Falem, gente, tenha medo não. Nossa. Mas é o quê? Uma imagem, não é Nossa Senhora aqui, não é verdade? É uma imagem, ou seja, é um retrato dela, é uma foto dela. Quando nós vemos a Eucaristia, nós dizemos que é um retrato de Jesus ou que é Jesus mesmo? É Jesus mesmo, entendem? Então, só essa introduçãozinha para a gente entender ou para a gente recordar um pouquinho o que é a Eucaristia. Por isso, então, é que nós adoramos a Eucaristia. Daqui a pouquinho nós vamos expor Jesus, tem a bênção do Santíssimo aqui, né? Então, ali nós trazemos a hóstia consagrada, ou seja, nós trazemos Jesus. Por isso, então, que nós adoramos. Se eu trouxesse aqui a imagem de Nossa Senhora e passasse no meio de vocês com essa imagem, nós poderíamos adorar aquela imagem porque representa Nossa Senhora, sim ou não? Nós adoramos Nossa Senhora, nós adoramos as imagens. Tem gente que diz que nós adoramos, que nós idolatramos, não sabe o que é ser igreja. Quem nos critica de idólatras ou que nós adoramos as imagens não sabe de nada da nossa fé. Porque nunca a igreja disse que Nossa Senhora é Deus. Alguma vez alguém disse para você que algum padre, algum bispo disse para você que Nossa Senhora é Deus? Nós sabemos que ela não é Deus. Não é deusa e nem é Deus. Ela é a mãe de Deus, exatamente. Ela é a mãe de Deus. Por que ela é a mãe de Deus? Porque ela é a mãe de Jesus. E Jesus é. Agora, se eu saísse, o Padre Edival, quem quer que seja, saísse com o Santíssimo aqui, ou seja, a hóstia consagrada no ostensório, se nós saíssemos com o Santíssimo aqui no meio de vocês, com certeza o nosso espírito, o nosso sentimento, a nossa atitude era de adorar. Por quê? Porque aí está Jesus. Deu para entender agora, minha gente?
Agora, por que que nós dizemos que a hóstia consagrada, ou seja, a Eucaristia, é realmente Jesus presente? Não é apenas uma imagem, como aqui está a imagem de Nossa Senhora, ou a imagem de São Francisco ou de qualquer outro santo. Por que então? Porque Jesus, olhem aqui, na última ceia, olha aqui gente, olhem para cá. Vamos ficar atentos, para a gente aprender, para depois não sair aí para outra igreja dizendo, aceitei Jesus, e agora eu não sei mais o que é isso Eucaristia não, porque está na Bíblia isso. Tem que aprender. Um bom católico que não sabe o que é Eucaristia, nunca poderá dizer eu fui católico, ou eu sou católico, não. Pode dizer que se foi qualquer coisa, mas católico não. Nunca. Então a gente precisa aprender, e para aprender a gente precisa querer. E ficar atento, e dizer, eu tenho sede de aprender isso. Eu era rapazotezinho, sabia muita coisa de igreja não, ou nada mesmo. E comecei a participar de umas missas, era até com o Padre Jaime, deve ser até parente de alguém aqui, não sei. Acho que ele é dessas bandas aqui, para lá, não sei para onde. Bom, mas voltando. Eu ia na paróquia lá do Padre Jaime, lá no Iguatu, e ele dava a benção com o Santíssimo e ficava andando com o Santíssimo para lá e para cá no meio da igreja, sei o quê. E eu pensava, que é isso que esse homem leva na mão aí, que esse povo canta tanto, ergue os braços e chora e não sei o quê. Eu disse, eu quero entender o que é isso. Eu quero entender o que é isso. Para dizer, gente, que nós aprendemos quando nós queremos. Quando nós queremos. Pois, volto ao ponto. Como é que nós entendemos que a Eucaristia é Jesus? Que a hóstia consagrada é Jesus? Então nós recorremos à Sagrada Escritura. Jesus reunido com os seus apóstolos na última ceia, tomando o pão em suas mãos, diz a palavra, a Sagrada Escritura, ele deu graças e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Ele não disse assim, isto simboliza, façam de conta que isto é meu corpo. É igual aquela pessoa, né? Às vezes dá vontade da gente rir, né? Quando a gente chega numa casa e a pessoa diz assim, fulano, entre, faça de conta que está em casa. Faça de conta, mas você não está em casa, viu? Então, a Eucaristia não é um faz de conta. A Eucaristia não é simbolismo. A Eucaristia é Jesus. Ele disse tendo o pão nas suas mãos, não foi tendo qualquer outra coisa, não foi tendo um pedaço da perna dele, um pedaço do braço ou o coração na mão, isso é meu. Não, tendo o pão em suas mãos, ele deu graças e disse, isto é o meu, façam isso em memória de mim. Memória não é só lembrança não, entendeu? Memória na Sagrada Escritura é atualização. É como se ele dissesse, façam isto entendendo que eu estou aqui. Que eu estou aqui. Ah, meus irmãos, se nós entendêssemos o que é uma missa, se nós entendêssemos quem é que está presente na missa, é o corpo e o sangue de nosso Senhor. E aí tem gente, inclusive católicos, que não gostam de missa, viu? Tem católicos que não gostam de missa. E fica dizendo, para que isso? Para que rezar tanto? Olha, vai ser qualquer outra coisa, desocupa o banco da igreja. Ou então, se converta, meu irmão, minha irmã, e entenda quem é Jesus Cristo. Entenda o que é uma missa, entenda o que é Eucaristia. É por isso que para uma missa a gente se prepara, a gente não vai de qualquer jeito, porque nós vamos nos encontrar nada mais, nada menos do que com Jesus. Então, a pergunta agora, vê se vocês já conseguem responder. Eu vou usar uma expressão bem baixa, tá bom? Quem inventou a Eucaristia?
Quem foi, gente? Vocês. De onde veio a Eucaristia? De Jesus. Foi ele que disse: isto é o meu. E é interessante, minha gente, que nós ouvimos aqui uma leitura da carta de São Paulo. Eu estou no lugar certo, vocês? Tá bom? Tá bom. Você diga aí, viu? É porque esses negócios de câmera, agora nas celebrações, dá um rebuliço tão grande, viu? E a gente tem que ter cuidado para não pagar uns micos, né? Que tá cheio de padre aí com os micos que a gente passa aí a vida inteira rindo. Ninguém escapa mais disso, né? Não é verdade? Sim ou não? Então, voltando, e aqui eu já vou concluir. Nós ouvimos uma leitura da carta de São Paulo. E São Paulo, veja, São Paulo se converteu depois da ressurreição de Jesus. Então Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Podemos até dizer que a fé de São Paulo é depois da vida terrena de Jesus. São Paulo teve contato com Jesus através da comunidade de fé, não pessoalmente com Jesus, igual nós estamos tendo contato agora. No entanto, São Paulo disse assim: o que eu recebi do Senhor foi isto. E aí ele repete aquilo que Jesus fez na última ceia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa que os primeiros cristãos também já celebravam o dia do Senhor e partiam o pão, não só como um pãozinho de padaria, mas partiam o pão da Eucaristia. E eles já entenderam naquele tempo que Jesus na última ceia estava falando realmente da sua presença real na Eucaristia e não apenas de um simbolismo. É por isso que a Eucaristia, repito, queridos irmãos e irmãs, para nós não é qualquer coisa. Tem um padre, existiu um padre, já morreu, claro, é uma história antiga, de uma cidade chamada Lanciano, na Itália. É chamado Milagre de Lanciano. Vocês encontram na internet aí, muito bonito esse acontecimento. Dizem que o padre vivia meio, talvez não descrente, mas questionando sobre algumas coisas, alguns aspectos da Eucaristia, né? E em um certo dia o padre, meio cheio de questionamento sobre a Eucaristia, na hora da elevação, aquele momento que o padre levanta a hóstia, depois da consagração, quando ele baixa aquele pratinho que a gente chama de patena, ali estava a hóstia transformado em carne. E fizeram vários exames e disseram que eram típico de carne de coração e sangue, carne de judeu. Jesus era judeu, né? Jesus era descendente, vinha de descendência do judaísmo, né? Era de descendência judaica. E até hoje, esse pedaço de carne é conservado ainda. Até hoje. Milagre ou não é milagre isso? Né? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, já receberam curas, graças, milagres, através da Sagrada Eucaristia, através da hóstia consagrada. Por quê? Porque ali é Deus. É Jesus realmente presente. Padre, mas como é que pode ser Jesus? Se eu como, sinto gosto de pão. Se eu tomo vinho, sinto gosto de vinho. Por isso que a gente diz uma frase muito bonita depois da consagração. A gente diz assim, o padre diz assim: eis o mistério da nossa... Não dá para compreender tudo aquilo que é de Deus. Se desse para compreender tudo, não era Deus. Quem é que explica Deus aqui? Quem é que pode explicar totalmente Deus? Ninguém. Porque Deus não se explica. Deus se vive, se sente, se faz a experiência.
mas não se explica. Nós fazemos experiência de Deus pela fé. Nós sentimos Deus pela fé. E aí sim nós entendemos quem é Deus, mas não explicamos totalmente Deus. Entendem, gente? Então nunca nós vamos explicar totalmente quem é ou o que é a Eucaristia. Sabemos um pouco, mas não sabemos tudo. Mas não sabemos. De qualquer modo, queridos irmãos, quem comunga recebe graça especial da Eucaristia, se estiver atento. Porque a Eucaristia, primeira coisa, é alimento de fortaleza para nós, é alimento de ânimo, é alimento de esperança para nós. Depois, padre, mas eu não comungo, eu não estou podendo comungar. Não se preocupe, porque a Eucaristia, para te tocar, não precisa você tocá-la. É como, por exemplo, olha aqui esse exemplo bem simples. Quando eu me exponho ao sol, eu preciso dizer: sol, me queime. Eu preciso dizer para o sol. Mesmo à distância, o sol está realizando os seus efeitos no meu corpo, na minha pele. Sim ou não? Mesmo que eu nem esteja vendo o sol naquele dia de nuvens, mas o sol está realizando os seus efeitos em mim. É verdade ou não? Então, basta eu me expor a Jesus, como também basta eu me expor ao sol, para o sol fazer os seus efeitos em mim. Basta eu me expor a Jesus, ou seja, eu abrir o meu coração, mesmo que eu não o comungue, eu recebo graças de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos: faça também sua comunhão espiritual, ou seja, faz a tua oração, adora Jesus. Quando Jesus passa no Santíssimo Sacramento, ninguém está comungando naquela hora, mas Ele passa e abençoa a todos nós, pela nossa fé e pelo seu poder salvador. Amém? Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que nós, a partir de agora, não só a partir de agora, mas que isso seja pelo menos para a gente se fortalecer, reanimar a própria fé, mas que você não saia daqui com mais dúvidas sobre a Eucaristia. Nós católicos temos uma graça especial que nenhuma outra igreja tem. Não estou aqui desmerecendo de modo algum as outras igrejas. São nossos irmãos também. Mas nenhuma outra igreja tem a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, como corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum. Como é que eu vou deixar então essa igreja? Como é que eu vou abandonar essa igreja se eu sei que nesta igreja eu tenho Jesus presente? E eu encerro dizendo esse testemunhozinho. Eu tenho uma tia muito católica lá em São Paulo, muito católica mesmo, muito cristã, mulher de fé, não porque é minha tia, mas porque é mesmo, porque ela é desse jeito. Certo dia, ela recebeu a visita de um irmão de uma outra igreja, e esse irmão fez um convite para ela: Dona Socorro, o nome dela é Socorro, Dona Socorro, vamos para o culto, tal dia vai ter um culto na minha igreja, e lá vai ter muitas curas. E a minha tia estava doente, coitada, ainda está. E ele disse assim: a senhora com certeza vai receber a cura lá na nossa igreja, porque lá tem a cura da sua doença. Ela disse: meu filho, eu sou católica há muitos anos, e eu quero dizer para você que todo mundo adoece. O padre adoece, o pastor adoece, eu adoeço, você adoece, todo mundo adoece, e ninguém vai ficar para semente, como diz. Todo mundo vai morrer. E provável que a maior parte morra de doença mesmo. Então eu quero dizer para você, meu filho, que na minha igreja não só tem a cura, mas na igreja tem aquele que cura, ou seja, o dono da cura, que é Jesus. Então não precisa ir para a sua igreja não, tá bom? Vá em paz. Olha que crença bonita. Quem é o dono da cura? Jesus. Vamos dizer: Jesus Cristo. E esse Jesus, digam, e este Jesus está na Eucaristia, na hóstia consagrada, está na Santa Missa. Eu creio, porque assim ele o disse. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.